Você já tentou perdoar alguém, mas simplesmente não conseguiu? Aquela dor ainda queima no seu peito, aquela mágoa que parece impossível de superar. Hoje, você vai descobrir o que Deus realmente tem a dizer sobre isso. E pode ter certeza, a resposta vai transformar sua vida. Talvez você esteja pensando, mas você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe quanto eu sofri. Como Deus pode me pedir para perdoar quem me destruiu? Eu entendo, e a palavra de Deus também entende. Por isso, nesta noite, vamos mergulhar juntos nas Escrituras Sagradas para compreender o verdadeiro significado do perdão. Sabe qual é a primeira coisa que você precisa entender? O perdão não é sobre a pessoa que te machucou. O perdão é sobre você, é sobre a sua libertação, é sobre tirar o peso que está esmagando o seu coração. Porque guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. Quem está sendo destruído por dentro é você. Vamos começar pelo ensinamento mais poderoso de Jesus sobre o perdão. Está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Jesus diz: Porque, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Percebe a seriedade disso? Deus não está fazendo um pedido gentil. Ele está estabelecendo uma verdade espiritual profunda. O perdão que você recebe está diretamente ligado ao perdão que você oferece. Não é uma barganha, é uma lei espiritual. Porque quando você se recusa a perdoar, você está se colocando no lugar de Deus. Você está dizendo: eu sou o juiz. Eu decido quem merece ou não o perdão. Mas espera. Antes de você pensar que isso é injusto, deixe eu te explicar algo fundamental. Perdoar não significa dizer que o que fizeram com você foi certo. Perdoar não é fingir que a dor não existiu. Perdoar não é voltar a confiar em quem te traiu. Perdoar não é se colocar novamente em uma situação de abuso ou perigo. Então, o que é perdoar? Afinal, perdoar é soltar. É tirar as mãos do pescoço de quem te feriu e entregar essa pessoa nas mãos de Deus. É deixar que Deus seja o juiz, não você. Porque enquanto você segura aquela pessoa com as suas mãos, amarrado pelo rancor, você também está preso. A cadeia que você criou para o outro também te aprisiona. Vou te contar uma verdade difícil. Quando você não perdoa, você dá poder à pessoa que te machucou. Você permite que ela continue controlando suas emoções, seus pensamentos, seu sono, sua paz. Ela nem precisa estar mais na sua vida, mas ela está na sua mente 24 horas por dia. Isso é prisão. E Deus quer te libertar dessa prisão. Agora, vamos para um dos momentos mais impactantes da Bíblia sobre perdão. Pedro se aproxima de Jesus e faz uma pergunta. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 21. Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Pedro achava que estava sendo generoso. Na cultura judaica da época, perdoar 3 vezes já era considerado o máximo. Pedro dobrou isso e ainda adicionou uma. Ele estava se sentindo espiritual. Mas olha a resposta de Jesus no versículo 22. Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Você fez as contas? 490 vezes. Jesus estava dizendo que você deve perdoar 490 vezes. Não. Ele estava dizendo algo muito mais profundo. Ele estava dizendo: pare de contar. O perdão não tem limite. Não tem prazo de validade. Não tem cota máxima. E por quê? Porque Deus não conta quantas vezes Ele te perdoa. Pensa nisso por um instante. Quantas vezes você já pediu perdão a Deus pelo mesmo erro? Quantas vezes você prometeu que não ia fazer de novo, mas fez? E Deus te abandonou? Deus fechou as portas do céu para você? Não. Ele te recebe de braços abertos todas as vezes. Então, como você pode exigir do outro um padrão que nem você mesmo consegue cumprir? Como você pode cobrar uma perfeição que você não tem? É por isso que Jesus conecta o perdão que você recebe com o perdão que você dá. Porque quem foi perdoado muito, perdoa muito. Mas eu sei o que está passando pela sua cabeça agora. Tudo bem, eu entendo a teoria. Mas como eu faço isso na prática? Como eu perdoo quando a dor ainda está tão viva? Vamos chegar lá. Mas antes, você precisa entender mais uma coisa crucial. Vamos ao livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13.
Paulo escreve: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas se tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Olha que poderoso! Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Como Deus te perdoou? Ele esperou você merecer? Ele esperou você provar que tinha mudado? Ele esperou você se humilhar o suficiente? Não. Enquanto você ainda estava em pecado, ele já tinha providenciado perdão através de Jesus Cristo. O perdão de Deus não é uma resposta ao seu arrependimento. O perdão de Deus já estava lá, esperando você aceitar. E é assim que você deve perdoar também. Você não espera a pessoa merecer. Você não espera ela pedir desculpas do jeito que você quer ouvir. Você não espera ela mudar primeiro. Você perdoa porque Deus te ensinou a perdoar. Agora, deixe eu te dizer algo que pode chocar você. Você não precisa sentir vontade de perdoar para perdoar. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. É uma escolha. É um ato de obediência a Deus, mesmo quando seu coração ainda está sangrando. Você sabe quando Jesus estava na cruz, pregado, sangrando, morrendo da forma mais humilhante e dolorosa possível? Sabe o que ele disse? Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ele não esperou sentir vontade. Ele não esperou a dor passar. Ele não esperou os soldados pedirem desculpas. Ele escolheu perdoar no momento mais brutal da sua vida. E essa é a maior demonstração de que perdão é escolha, não sentimento. Então, como você faz essa escolha na prática? Primeiro, você precisa nomear a dor. Não finja que não doeu. Não minimize o que aconteceu. Deus não te pede para ser falso. Ele te pede para ser honesto. Diga a Deus exatamente o que você sentiu. Grite se for preciso. Chore. Desabafe. Ele aguenta. Depois, você precisa reconhecer que a vingança não te pertence. Romanos, capítulo 12, versículo 19 diz: não façam justiça com as próprias mãos, amados, mas deixem que a ira de Deus se manifeste, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você não é o juiz. Você não é o executor. Você é apenas uma pessoa ferida que precisa de cura. E a cura começa quando você tira as mãos do volante e deixa Deus dirigir. Quando você confia que, se houver justiça a ser feita, Deus fará. E se Ele escolher ter misericórdia, quem é você para questionar? Agora vem a parte mais difícil. Ore pela pessoa que te machucou. Sim, você ouviu direito. Jesus foi ainda mais longe. Em Mateus, capítulo 5, versículo 44, ele diz: orem por aqueles que os perseguem. Você não precisa orar para que coisa boa aconteça com ela. Você pode simplesmente orar para que Deus trabalhe na vida dela, para que ela encontre a verdade, para que ela seja transformada. Porque quando você ora por alguém, algo acontece no seu coração. A amargura começa a perder força. O ódio começa a se dissolver. Não acontece da noite para o dia. Perdão é um processo. Você vai ter dias em que a dor volta. Você vai ter momentos em que a raiva ressurge. E está tudo bem. Você não está falhando. Você está sendo humano. O que importa é que você continue escolhendo o perdão, de novo, quantas vezes for necessário. Sabe qual é a mentira que mais impede as pessoas de perdoarem? A ideia de que perdoar significa esquecer. Perdoar e esquecer. As pessoas dizem, mas isso não está na Bíblia. Deus não te pede para ter amnésia. Ele te pede para lembrar sem dor, para lembrar sem deixar que aquela lembrança te domine. Você pode perdoar e ainda manter limites saudáveis. Você pode perdoar e decidir não ter mais aquela pessoa na sua vida. Você pode perdoar e ainda proteger seu coração de futuras feridas. Perdão não é ingenuidade. Perdão é sabedoria espiritual. Tem outra mentira perigosa: a ideia de que você precisa esperar a pessoa pedir perdão. Quantas pessoas estão presas, esperando um pedido de desculpas que nunca vai vir? Quantas pessoas morreram amarguradas porque esperaram uma palavra que nunca foi dita? Você não precisa da participação da outra pessoa para perdoar. Você pode perdoar sozinho, entre você e Deus. Porque o perdão não é sobre restaurar o relacionamento. Pode ser, se for seguro e saudável.
Mas muitas vezes, o perdão é apenas sobre restaurar a paz no seu coração. Agora, deixe eu te mostrar algo lindo. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Percebe o padrão? Assim como Deus os perdoou. Tudo volta para isso. O modelo do perdão é Cristo. E o que Cristo fez? Ele pagou uma dívida que não era dele para libertar pessoas que não mereciam. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é perdão na sua forma mais pura. E quando você perdoa assim, algo sobrenatural acontece. Você não está apenas libertando a outra pessoa. Você está se libertando. Você está quebrando correntes espirituais. Você está fechando portas para o inimigo. Porque a falta de perdão é uma das armas favoritas do diabo para destruir vidas. A amargura é como um câncer. Começa pequena, numa área específica. Mas se você não trata, ela se espalha. Ela contamina seus outros relacionamentos. Ela muda a forma como você vê o mundo. Ela rouba sua alegria, sua paz, sua capacidade de amar e confiar. E no final, a pessoa que mais sofre é você. Provérbios, capítulo 17, versículo 22 diz: O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. A falta de perdão seca seus ossos. Ela adoece seu corpo. Ela envelhece sua alma. E o perdão? O perdão é o remédio que Deus te oferece de graça. Você quer viver leve? Você quer dormir em paz? Você quer ter relacionamentos saudáveis? Você quer sentir a presença de Deus de forma plena? Então você precisa perdoar. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece ser livre. Vou te contar uma história real da Bíblia que ilustra perfeitamente isso. É a história de José. Se você não conhece, deixa eu te resumir. José foi traído pelos próprios irmãos. Eles tinham inveja dele, então venderam ele como escravo. Mentiram para o pai dizendo que ele tinha morrido. José passou anos na prisão por um crime que não cometeu. Ele perdeu sua família, sua liberdade, sua dignidade. Mas Deus tinha um plano. José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. E anos depois, quando uma fome atingiu a terra, seus irmãos foram até o Egito pedir comida. Eles não sabiam que aquele homem poderoso era José. Ele poderia ter se vingado. Ele tinha todo o poder para destruir a vida deles. Mas sabe o que ele fez? Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José diz aos irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha a perspectiva de José. Ele não negou o mal que fizeram. Ele reconheceu. Vocês planejaram o mal, mas ele escolheu ver a mão de Deus na história. Ele escolheu acreditar que Deus pode transformar até mesmo a traição mais vil em propósito. E essa é a chave. Quando você perdoa, você não está dizendo que o mal foi bom. Você está dizendo que Deus é maior que o mal. Você está declarando que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Você está profetizando que o inimigo planejou para te destruir, Deus vai usar para te promover. Mas eu preciso ser honesto com você. Tem situações em que o perdão parece humanamente impossível. Traições profundas, abusos, perdas irreparáveis. E eu não vou minimizar sua dor dizendo que é fácil. Não é, mas é possível. E você sabe por quê? Porque você não perdoa na sua força. Você perdoa na força de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 13 diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Isso inclui perdoar. Quando você não tem força, Deus te dá. Quando você não tem vontade, Deus te capacita. Quando você acha impossível, Deus mostra que é possível. Então, esta noite, eu quero te fazer um desafio. Se tem alguém que você precisa perdoar, comece agora. Não espere sentir vontade. Não espere a pessoa merecer. Não espere a dor passar completamente. Escolha perdoar como um ato de fé, como um ato de obediência, como um presente que você dá a si mesmo. Você pode fazer uma oração simples. Algo assim: Deus, eu escolho perdoar fulano. Eu solto essa pessoa agora. Eu entrego ela nas suas mãos. Eu confio que você é justo e que você vai cuidar de tudo. Me cure dessa dor. Me liberte dessa prisão.
Me ensine a amar como você ama. Me ensine a perdoar como você perdoa. Em nome de Jesus, amém. E depois dessa oração, toda vez que a dor voltar, toda vez que a lembrança ressurgir, toda vez que a raiva tentar te dominar, você repete: eu já perdoei. Eu já escolhi a liberdade. Eu já entreguei isso a Deus. E aos poucos, dia após dia, você vai sentir as correntes se quebrando. O perdão não é um evento único. É uma jornada. É um processo. É uma escolha diária. Mas cada vez que você escolhe, você fica mais forte. Cada vez que você solta, você fica mais livre. Cada vez que você confia em Deus, você cresce na fé. E no final dessa jornada, você vai olhar para trás e perceber algo incrível. A pessoa que mais mudou não foi quem te machucou. Foi você. Você se tornou mais maduro, mais sábio, mais parecido com Cristo. E aquilo que deveria te destruir, Deus usou para te transformar. Então, não deixe a falta de perdão roubar mais um dia da sua vida. Não deixe o rancor roubar mais uma noite do seu sono. Não deixe a amargura roubar mais uma gota da sua alegria. Escolha perdoar. Escolha ser livre. Escolha confiar que Deus é bom e que Ele tem melhor para você. E lembra, Deus não te pede para fazer nada que Ele mesmo não fez primeiro. Ele te perdoou quando você não merecia. Ele te amou quando você era indigno. Ele te aceitou quando você estava perdido. E agora, Ele te convida a fazer o mesmo. A perdoar como você foi perdoado. A amar como você foi amado. A libertar como você foi libertado. Que esta noite seja o início de uma nova temporada na sua vida. Uma temporada de liberdade. Uma temporada de paz. Uma temporada de perdão. E que você durma hoje sabendo que escolheu o caminho de Deus, não o caminho da amargura. Que você acorde amanhã mais leve, mais livre, mais parecido com Jesus. Que Deus te abençoe. Que Ele cure suas feridas. Que Ele restaure sua alegria. E que Ele te ensine, a cada dia, a perdoar como Ele perdoa. Amém.